Fala, tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação precisa de qualidade em primeira mão. Tudo, absolutamente tudo sobre o Grêmio é aqui no canal do Caju Tricolor. Então, se você é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Comente aqui embaixo, isso é o mais importante de tudo. Comente aqui embaixo para a gente saber a sua opinião, o que você pensa em relação aos assuntos que a gente comenta aqui. Deixe o like para ajudar na divulgação e, se você puder, compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Passando aqui para trazer uma informação que pode parecer meio óbvia, porque ainda não tivemos nenhuma grande movimentação e nem devemos ter, mas é em relação ao trabalho feito pelo técnico Thiago Nunes. O Grêmio teve mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, empatou em 0-0 com o Fortaleza dessa vez. O Grêmio tem apenas 2 pontos no campeonato, segue como lanterna. E boa parte da torcida já questiona uma possível mudança na comissão técnica, uma possível troca de treinador. Lembrando que nesse campeonato você pode ter apenas uma demissão, né? Pode ter aí 2 técnicos se um for demitido e tal, tem toda a regra, aquela que você já conhece. Mas o que a gente conseguiu apurar de informação sobre o trabalho do Thiago Nunes é que o Grêmio ainda confia no trabalho do Thiago Nunes, entende que ele é um treinador com alto potencial, um treinador que é capaz sim de fazer aquilo que o Grêmio se propôs. E aí foi uma informação que até confesso que me pegou um pouco de surpresa, porque a palavra que eu recebi foi a seguinte, que a gente recebeu. O Thiago Nunes foi contratado para não fazer absolutamente nada do que estava sendo feito antes. Ou seja, a contratação do Thiago Nunes ela não foi por um trabalho de ajuste, ela foi por um trabalho de ruptura. Ruptura em todos os sentidos, ruptura em avaliação de mercado, ruptura em questões táticas, ruptura em questões técnicas. Essa foi a palavra que eu particularmente ouvi com uma das pessoas que eu conversei. Que o trabalho do Thiago Nunes foi contratado para fazer uma ruptura, para fazer algo diferente. O que me falaram foi o seguinte, o Grêmio demitiu o Renato e trouxe o Thiago Nunes porque não estava contente com nada do que tinha. Ou seja, obviamente um recado de que não é um discurso de apenas alguns ajustes, de sequência, como o próprio Thiago Nunes salientou nas primeiras entrevistas coletivas lá, quando o Grêmio estava naquela fase boa, ganhando, e o Thiago Nunes sempre dizia, não estou substituindo o Renato, porque o trabalho é apenas uma continuidade, o Renato é insubstituível e tal, e parece que o discurso mudou um pouco. Sobre a permanência do Thiago Nunes dentro da comissão técnica do Grêmio, existem várias informações desencontradas. Existem algumas pessoas que disseram pra gente que o Thiago Nunes ele pode cair, que há um descontentamento muito grande, que o recado não está sendo bem passado para o grupo de jogadores e que não é descartado. Então essa é uma parte. Outras pessoas que a gente conversa dizem que nesse momento não há nenhuma possibilidade, e aí é um discurso mais alinhado com o que a própria diretoria do Grêmio está dizendo, que não cogita a demissão, mas uma coisa que a gente encontra de consenso é a seguinte, não existe mais unanimidade, principalmente pelos resultados. O desempenho, a gente sabe que o time vem de certa forma evoluindo, vem crescendo aos poucos, fez um jogo bom contra o Santos, contra o Fortaleza fez um jogo mediano, mas foi bem melhor do que nos primeiros jogos lá contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Então, a questão é os resultados, e a gente sabe que o futebol brasileiro é movido por resultados, mas que o jogo contra o Juventude é de certa forma decisivo, porque se não ganhar do Juventude, muito provavelmente o técnico Thiago Nunes começa a balançar, e aí sim os questionamentos eles vão ser feitos de forma mais rígida. Vale lembrar que já houve uma reunião entre a direção e a comissão técnica e também com o grupo de jogadores lá atrás, antes daquele jogo contra o Santos, onde foram debatidas algumas questões, inclusive o Paulo Vitor não foi mais relacionado, o Cortez também não foi mais relacionado, o Grêmio tomou algumas mudanças, foi ali que o Gabriel Chapecó ganhou oportunidade no gol. Então já houve essa primeira reunião, já houve esse primeiro encontro para a diretoria fazer alguns questionamentos, a comissão técnica colocar a sua opinião, colocar o porquê tomou algumas atitudes, mudanças foram feitas e os resultados não vêm. Então, pelo que a gente recebeu de informação, e esse é um consenso, que o jogo contra o Juventude é decisivo para a análise da diretoria em relação à permanência ou não do técnico Thiago Nunes. Existem algumas situações que a torcida vem pegando no pé, principalmente com o aproveitamento da base. Muito se fala no Darlan, muito se fala no Juan, que são jogadores que poderiam ser mais aproveitados. A entrada do Lucas Silva ontem no jogo contra o Fortaleza gerou muito descontentamento por parte da torcida também. Enfim,
Digamos que o resultado ele balizou toda essa paciência da torcida com o técnico Thiago Nunes e principalmente algumas coisas que a diretoria tem colocado como discurso e, de acordo com o torcedor, não está sendo usado na prática, beleza? Existem algumas informações desencontradas, né? Recapitulando sobre a permanência do técnico Thiago Nunes, mas o cenário mais provável nesse momento é o quê? Que a comissão técnica permanece, mas que o jogo contra o Juventude é bem decisivo para a avaliação. Se o Grêmio não conseguir os 3 pontos contra o Juventude, aí sim a diretoria começa a pensar numa troca de treinador. Não significa que isso realmente vai acontecer. Lembrando que já no dia 11 o Grêmio tem Grenal. Naquela semana ali tem os primeiros jogos de fases de oitavas de final da Copa Sul-Americana, então estamos nos encaminhando para uma semana bem decisiva também. Pode ser que o Grêmio queira esperar, pode ser que o Grêmio não queira esperar, mas fato é, este jogo contra o Juventude é essencial para a avaliação técnica da diretoria sobre o Thiago Nunes melhorar ou piorar ou até mesmo se tornar insustentável. Mas por hora, você já deve ter visto em outros canais também, outros repórteres, jornalistas falando, enfim, mas essa foi a informação que a gente conseguiu de mais lugares, digamos assim, de mais fontes, de que nesse momento não há risco do Thiago Nunes cair. A gente recebeu algumas coisinhas referentes à possibilidade de demissão hoje e tal, mas a gente resolveu não considerar tanto porque foi algo muito esporádico, então a gente foi pelo maior número de informações que a gente recebeu, que nesse momento o Thiago Nunes não corre risco, mas não é mais unanimidade e o duelo contra o Juventude no próximo meio de semana agora vai ser essencial para, como eu falei, a avaliação técnica melhorar ou piorar em relação ao trabalho dele, beleza? Lembrando, nesse jogo contra o Juventude, o Grêmio deve ter força máxima, né, em relação ao seu time titular, já que o Breno deve voltar, já está recuperado da Covid-19, já está treinando, e contra o Juventude deve ser o titular. O Grêmio também deve ter Douglas Costa, por exemplo, mas não deve ter alguns jogadores como o Thiago Santos, que é dúvida, né, tá lesionado, Matheus Henrique também, enfim, o Grêmio tem alguns desfalques aí importantes e começa a montar o seu time para o jogo contra o Juventude. Lembrando, também não terá o Kahneman, beleza? Então é isso aí. Comente aqui embaixo o que você achou no nosso conteúdo. Comente a sua opinião em relação ao assunto. Se você acha que tem que demitir o Thiago Nunes, se você acha que não tem que demitir, se você acha que tem que dar continuidade, quem você traria para treinador, enfim, comenta que a gente está curioso para saber, beleza? Deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e principalmente compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!